Olá, saudações literárias, eu sou Marcos Vinícius Gasques e hoje convido vocês a conhecer Zazie, Zazie no metrô. Essa obra do francês Raymond Queneau, ela foi publicada em 1959 e se passa na Paris dos anos 50, quando Zazie, que é uma menina, uma pré-adolescente, ela é levada pela mãe do interior onde vive para passar o fim de semana com o tio em Paris. E ela já chega com um desejo assim totalmente definido, tudo que ela quer é andar de metrô, que é o que o título do livro já nos anuncia, Zazie no metrô. Bom, o metrô está em greve. O metrô está em greve e essa é a primeira grande contrariedade da menina Zazie. E começa uma história que é contada de uma maneira divertidíssima por Raymond Queneau, a partir do momento já que o tio a leva para casa onde vive. Ela conhece outras pessoas, uma garçonete, o dono do bar, o sapateiro, inclusive o motorista de táxi que leva eles para casa, e o Levedu. Levedu é um papagaio que mora lá, e quando os adultos e inclusive Zazie estão conversando acaloradamente, ele sempre fala a mesma coisa. Falar, falar, vocês sempre dizem a mesma coisa. Essa é a fala do papagaio nos diálogos mais interessantes. Ele se intromete e sai com essa fala. Bom, Zazie é uma menina bastante desbocada, né? Ela fala muitos palavrões e isso é uma tônica, é um que dá um dos tons desse romance, que brinca muito com as palavras. O Queneau constrói palavras, ele inventa palavras, ele funde palavras, e isso eu imagino o desafio tremendo que é para os tradutores desse livro. Essa edição foi traduzida pelo Paulo Werneck e o trabalho muito bem feito, porque não deve ser brincadeira traduzir um autor de língua estrangeira que brinca com as palavras. Então é bastante desafiador. Sorte nossa que o trabalho foi muito competente, né? A história se desenrola, a Zazie, naquela casa, com pessoas divertidas, com profissões diferenciadas. Ela, uma manhã, sai para passear pela cidade, a capital da França, e naturalmente vai se perdendo e conhecendo e tendo experiências, e conhece um provável pedófilo que também pode ser um policial, né? Essa história também tem um desenrolar muito curioso, muito provocante o tempo todo, e os dias seguintes vão se sucedendo aventuras para Zazie, como por exemplo conhecer lugares pitorescos, turísticos da França, e encontrar um grupo de turistas estrangeiros que introduz mais um desenrolar dentro da história. O motorista, enfastiado, entediado de conduzir aqueles turistas, acaba se envolvendo em toda a história e termina a noite daquele dia no local onde o tio Gabriel de Zazie, de fato, a gente acaba descobrindo qual é a profissão dele. Ele se diz muitas vezes vigia noturno, porque dorme durante o dia, porque trabalha à noite, e aí vamos saber, todos vão para o local de trabalho de Gabriel, inclusive o papagaio. É uma situação muito curiosa. O papagaio, Zazie, os turistas, todos vão para o local onde Gabriel trabalha, e a gente fica sabendo o que de fato ele faz, que também dá
um tempero todo especial para a história. Eu quero chamar a atenção de vocês que essa edição é da Kozak Naif, saudosa Kozak Naif, e ela tem uma característica muito bem feita, muito bem traduzida, como eu já disse, muito bem revisada, e ela é toda impressa dessa maneira, usando cartazes de época da França dos anos 50, provavelmente cartazes de apresentações teatrais, de shows, espetáculos de revista. Então é um livro saboroso na leitura, saboroso no folheio. É uma história muito gostosa, muito gostosa. Vale a pena falar um pouco mais de Raymond Queneau. Ele foi parte de movimentos surrealistas, ele se juntou a escritores em iniciativas como Oulipo, que traduzido é uma sigla, traduzido em português seria alguma coisa como Oficina de Literatura Potencial, algo muito experimental em literatura para eles na ocasião. Fazia parte desse grupo também o Italo Calvino, escritor italiano. Uma das obras dele, toda a obra do Calvino é muito provocativa, é muito saborosa, e esse aqui também ele faz uma experiência, ele brinca com a literatura, né? Se um viajante numa noite de inverno, e a gente entende um pouco o espírito desse Oulipo, desse grupo de escritores muito questionadores, que brincavam com a palavra, que se divertiam e também nos diverte e nos entretém. Zazie no Metrô, uma leitura que eu recomendo muito, é algo que fica esquecido, alguns livros vão se perdendo na memória, mas a boa novidade é que ele custa barato ainda hoje e ainda tem para comprar, apesar de não ter tido uma edição mais atual, mas é possível comprar. Se eu não me engano, eu paguei R$28. Muito saboroso, muito bom de se ler, muito divertido, apesar dos palavrões na boca de uma criança, né? A gente se diverte bastante e sai do lugar comum da literatura. É uma história toda fragmentada em alguns momentos, mas com personagens divertidíssimos e um papagaio que fica toda hora se intrometendo na conversa dos adultos. É isso. Boa leitura para esses momentos mais pesados que a gente está enfrentando. É preciso ter um pouquinho de escapismo e conhecer uma bela experiência literária. Boas leituras, até a próxima!